Tem dias em que você acorda e parece que já começa cansado por dentro, como se estivesse carregando algo que nem sabe explicar. Você respira, levanta, tenta seguir, mas lá no fundo existe um peso silencioso, uma sensação de que algo não está completamente em paz. E mesmo assim, você ainda está aqui, ainda está de pé. E isso não é por acaso. Antes de qualquer coisa, existe algo que você precisa perceber hoje. Você não acordou por força própria. Você não chegou até aqui apenas porque tentou o suficiente. Existe uma razão mais profunda: misericórdia. A palavra de Deus diz que é pela misericórdia que você continua vivendo este dia. Foi ela que te encontrou antes mesmo dos seus pés tocarem o chão nesta manhã. Foi ela que sustentou sua respiração durante a noite, que manteve seu coração batendo, que te trouxe até aqui mais uma vez. E quando você olha para trás, com calma, você começa a perceber que Deus te carregou em momentos que você nem percebeu. Situações que poderiam ter te quebrado, caminhos que poderiam ter te perdido, mas de alguma forma você atravessou. Não porque foi forte o tempo todo, mas porque Ele foi compassivo o tempo todo. Por isso, não trate a misericórdia de Deus como algo comum. Não é algo barato, não é algo pequeno. É bondade santa, vindo de um Deus santo. E mesmo assim, Ele te entrega isso de forma livre, todos os dias. Muita gente pensa que Deus só é bom com quem merece, mas existe uma verdade que quebra esse pensamento. Ninguém pode se colocar diante dele e dizer que conquistou o amor dele. Aos pés da cruz, todos estão no mesmo lugar. Todos precisam de graça. Todos precisam de perdão. Todos precisam de Deus. E talvez exista algo dentro de você que sussurra: eu não sou digno. Mas escuta isso. A misericórdia de Deus não depende da sua perfeição. Ela depende de quem Ele é. Ele não te acorda porque você fez tudo certo. Ele te acorda porque Ele é paciente. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Por isso essa promessa é tão viva. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, está escrito: o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não desviará o rosto de vocês se vocês voltarem para Ele. E isso não é uma ameaça, é um convite. Se você se afastou, pode voltar. Se caiu, pode se levantar. Se colocou sua confiança em coisas que não sustentam, você pode voltar para Jesus. Ele está te chamando de volta. O inimigo tenta te convencer de que, por causa dos seus erros, Deus desistiu de você. Mas a palavra mostra o contrário. Quando você volta, Ele te recebe, como naquela história que Jesus contou, do filho que foi embora, desperdiçou tudo e voltou esperando rejeição. Mas o pai correu até ele, abraçou, restaurou. Esse é o coração do Pai quando você decide voltar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que, se você confessa seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Percebe isso? Deus continua fiel, mesmo quando você não foi constante. Quando você confessa, Ele perdoa. Quando você volta, Ele limpa. Então não trate a misericórdia de Deus como algo comum, mas também não duvide da disposição dele de te perdoar. Muitas pessoas ficam presas porque acreditam que o passado as desqualifica. Oram, mas ainda carregam culpa, buscam a Deus,
mas ainda se sentem condenadas. Mas Deus não quer que você viva preso em algo que Ele já abriu. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso muda tudo. Existe diferença entre correção e condenação. A correção te puxa de volta. A condenação tenta te enterrar. A correção aponta para Jesus. A condenação te afasta dele. Quando você se arrepende, você não precisa continuar se punindo. Jesus já carregou isso por você. E se dentro de você existe a dúvida: será que Deus ainda lembra do que eu fiz? Segura essa promessa. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, Deus diz que apaga as transgressões e escolhe não lembrar dos pecados. Ele não está fingindo que não aconteceu. Ele está decidindo não usar isso contra você quando você volta para Ele. Isso é misericórdia. Por isso sua vida precisa estar ligada a Ele todos os dias. Você não precisa de oração só quando tudo desmorona. Você precisa quando tudo está sendo construído também. Você não busca Deus para conquistar amor. Você busca porque já foi amado. E quando você se sente cansado, envergonhado, sem força, lembra disso. Você não está se aproximando de um Deus duro. Você está se aproximando de um Salvador cheio de graça. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz para você se aproximar com confiança do trono da graça para receber misericórdia e encontrar ajuda no momento certo. Você não foi chamado para fugir de Deus quando erra. Você foi chamado para correr até Ele. E a misericórdia não é só perdão, é proteção, é livramento, é força, é provisão. Quantas coisas Deus já te poupou e você nem viu. Quantos perigos Ele bloqueou. Quantas vezes Ele te sustentou quando você achava que não ia aguentar. Isso também é misericórdia. Então hoje, não fique distante. Volta, com sinceridade, sem máscara. Confessa, entrega. Pede para Ele restaurar você, renovar sua mente, encher sua vida outra vez com a graça dEle. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Eu sei que não estou aqui por acaso. Foi a Tua misericórdia que me trouxe até este momento. Foi o Senhor que me sustentou durante a noite, que me deu fôlego de vida, que me permitiu acordar com uma nova oportunidade de Te buscar. Eu venho a Ti agora, não para me esconder, mas para me aproximar, porque o Senhor é quem cura, quem restaura, quem faz tudo novo. Como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, eu me aproximo com confiança do Teu trono, porque eu preciso de misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda hoje. Eu reconheço que o Senhor é Deus sobre tudo, santo, poderoso, mas também cheio de compaixão. E mesmo sendo tão perfeito, o Senhor ainda me recebe quando eu venho com um coração sincero. Jesus, eu lembro do que o Senhor fez por mim na cruz. Como está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. O Senhor me amou, mesmo quando eu ainda estava em pecado. Isso me lembra que eu não estou aqui porque mereci, mas porque o Senhor me amou primeiro. Por isso eu me arrependo dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das palavras que não foram boas, do orgulho, da inveja, da amargura, das coisas escondidas que não te agradam.
Eu me arrependo das vezes em que ignorei a tua voz e escolhi o meu próprio caminho. Me lava, Senhor. Me limpa por completo. Me dá um coração novo, uma mente renovada. Me ensina não só a sentir arrependimento, mas a realmente me afastar do que me afasta de ti. Pai, eu também te entrego os meus medos. Existem dias em que eu me sinto sobrecarregado, cansado por dentro, sem saber como seguir. Mas o teu amor é maior do que tudo isso. Como está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. O perfeito amor lança fora o medo. Então, me enche com o teu amor, para que o medo não controle meus pensamentos. Quando a ansiedade vier, me lembra que o Senhor está comigo. Quando meu coração estiver inquieto, me acalma com a tua paz. Obrigado porque a tua misericórdia não acaba, como dizem Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. O teu amor não falha, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu recebo essa nova misericórdia hoje. Eu não quero viver preso à culpa de ontem. Eu quero viver na liberdade que o Senhor me dá. Obrigado pela salvação, pela vida eterna, como está em João, capítulo 3, versículo 16. Obrigado porque o Senhor escolheu amar, em vez de me deixar perdido. Senhor, protege a minha vida. Guarda a minha mente, minha casa, minha família. Quando vierem tentações, confusão, desânimo, me cobre. Como está em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Eu confio em ti. O Senhor é minha rocha, meu refúgio, minha força. Como diz o Salmo de número 18, versículo 2, me ensina a correr para o Senhor primeiro, antes de entrar em desespero. Me ensina a orar, antes de me preocupar. Me ensina a confiar, mesmo enquanto espero. O Senhor conhece as minhas necessidades, sabe onde me falta força, sabedoria, paciência. Me ensina a depender de ti todos os dias, a não confiar no meu próprio entendimento, como diz o Salmo de número 23, versículo 6, que a tua bondade e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida. Enche a minha casa com a tua paz, guia meus passos, alinha meu coração com a tua vontade, e quando eu me sentir sozinho, me lembra da tua promessa, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que o Senhor nunca me abandona. Obrigado, Jesus, por me encontrar com misericórdia mais uma vez. Em teu nome. Amém. Se essa oração tocou você, diga amém, como um sinal de fé. E se você precisa de oração por algo específico, você pode escrever. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, hoje e sempre.